Bom dia, pessoal, esse daqui é o Ancapes Inglórios, eu sou Jonathan Erma, comentador desse canal, o pior canal anarcocapitalista do Brasil, e hoje a gente vai fazer uma reação ao filósofo Luiz Felipe Pondé, comenta a CPI da Covid-19. Meu nome é Jonathan Erma, eu sou comentador desse canal, beleza? Vamos lá, ao conteúdo. Pondé, os partidos já começam a definir os nomes para a presidência e para a relatoria da CPI da Covid, que podem ficar com o MDB e com o PSDB, ambos oposicionistas ao Palácio Planalto. O presidente Bolsonaro pode preparar um analgésico, porque a dor de cabeça vai ser forte? Eu acho que o Bolsonaro, a gente esquece que ele foi muito tempo do centrão, né? Ele conhece os modos fisiológicos e, inclusive, na gravação dele, na conversa com o Cajuru, aparecia justamente isso, né? Tem que pôr alguma coisa aí, porque senão os caras vão vir para cima de mim. Então, apesar de que MDB e PSDB são oposição, a impressão que dá é que essa CPI ela está fazendo meio que uma rota em direção à pizza. A gente sabe que CPI, como todo mundo fala, a gente sabe como começa, não sabe como termina. As CPIs não têm um histórico grandioso no país, né? Elas, ao mesmo tempo que são um instrumento para investigar, elas se transformam num instrumento de grandes negociações. Mesmo no caso de incluir... Bom, primeira coisa que eu gostaria de salientar aqui, que foi muito perspicaz, ele falar sobre a questão do Bolsonaro. Bolsonaro é sim um político de carreira, ele está há 30 anos na política, e sim, ele vem do centrão. Mas é interessante que, ao citar a questão do áudio do Cajuru, né, se você observar o áudio, você observa que o Bolsonaro ele está tentando tirar o enfoque de uma investigação focada no governo federal, né, no executivo federal, administração federal dessa pandemia, que ao meu ver teve um pouco protagonismo porque ela se tornou basicamente o financiador de ações de estados e municípios, entendeu? Por conta de decisões até mesmo do judiciário, do STF. Então é lógico que quem teve o protagonismo dessa ação, quem pegou o recurso que foi dado do governo federal e investiu onde queria, foram os governadores e prefeitos. Então é lógico que se você fizer uma CPI sobre a ação, né, do executiva da Covid-19 em relação à pandemia, a administração dessa crise, você tem que pensar, logicamente, em anexar estados e municípios. Então a CPI do Covid ela tem que ser feita, ao meu ver, pegando toda a esfera administrativa do país. Isso daí é uma lógica. Agora, a questão da CPI ser utilizada em negociações. Sim, ao ver o vídeo sobre o áudio do Cajuru e do Bolsonaro, sempre me dá uma impressão que a CPI ela é uma arma política muito mais do que um processo administrativo interno para punir e excluir indivíduos corruptos do meio político. Sempre me dá a impressão que a CPI é algo simplesmente, meramente utilizado de maneira formal para fazer política. Não tem um outro aspecto uma CPI. CPI é utilizada para fazer política. O resultante dessa CPI aí é o que a negociação vai permitir, até onde que essa investigação vá. Se tem uma boa negociação, governo federal e legislativo federal, você vai ter uma CPI que vai acabar em pizza, realmente, Luiz Felipe Pondé. Mas se a negociação não for muito agradável, não for muito amistosa, você vai ter uma CPI sendo utilizada como quase uma arma de guerra, uma campanha eleitoral absurda. Então a gente já começa a adentrar, né, num processo de campanha eleitoral. O processo de campanha eleitoral está vindo muito mais cedo hoje. Hoje o cara governa 2 anos e 2 anos é para ele governar e fazer campanha política. Isso por conta da internet. A internet ela deu uma mudança na mecânica política dos países. Você vê lá o Joe Biden agora tem esses 2 anos para governar. Depois de 2 anos ele já começa uma briga de foice aí com seus adversários políticos. Então é isso.
Entendeu? Para meu ver, toda CPI ela é uma ferramenta política, uma arma política. Arma essa financiada com o nosso dinheiro, cidadão. Se você está vendo esse vídeo, você sabe. Todo recurso do Estado provém do nosso trabalho e nada mais. Vamos voltar ao Luiz Felipe. Estados e municípios, é muito claro, inclusive na gravação, que o Bolsonaro quer é criar um sistema em que ele empurre o risco para os governadores e para os prefeitos e faça com que eles, de repente, tirem o pé do acelerador e amarrem a CPI com seus partidos em Brasília. Então, sei lá, o PSDB, Dória, chutando, como exemplo só. Aí o Dória pressionaria o líder do PT. Então, se essa afirmação do Luiz Felipe Pondé que ele fez agora está correta, então, a meu ver, a CPI da Covid-19 ela toma um protagonismo totalmente diferente. É o protagonismo da água limpa. Por quê? Se o Bolsonaro é realmente corrupto, essa CPI vai mostrar. Se você quer saber o que vai acontecer, quem que vai ser preso, qual que foram as medidas tomadas, quem que vai ser responsabilizado pelo dinheiro mal empregado nessa pandemia, quando eu falo mal empregado tem casos de corrupção, essa CPI tem que mostrar também os estados e municípios. Então essa CPI ela tem que ter o alcance de estados, municípios e governo federal, e você como cidadão tem que brigar para isso. E é basicamente isso. Essa CPI se tornou algo tão importante como uma Lava Jato nesse momento. Porque essa CPI pode definir o futuro eleitoral do país. Inclusive, pode tornar candidatos de peso inelegíveis. Pensando bem que você, ao comprovar uma má administração pública no estado de São Paulo, por exemplo, provavelmente o governador Dória não vai poder concorrer à presidência do Brasil. Então olha o ponto que nós chegamos e olha onde que nós estamos. E olha aqui que a gente tem que focar. A CPI da Covid-19 se tornou algo extremamente importante. E o povo brasileiro tem que ir para a rua fazer pressão. Não só para investigar o governo federal, mas estados e municípios principalmente. Isso daí é extremamente interessante para a gente. Você sacou? Se o Pondé tiver certo, é isso. Ou será que você não queria gerar esse tipo de ação na internet? Vamos lá. PSDB lá para segurar, porque a suspeita do Bolsonaro, com essa história de que a CPI vai investigar o mau uso suposto das verbas, porque ele não pode adentrar assuntos da Câmara de Deputados e da Câmara de Vereadores, ele pelo menos consiga criar uma pressão para que os políticos, de alguma forma, aliviem a pressão sobre ele. E aí, a impressão que a gente tem do lado de cá é que o sistema montando um sistema imune de autodefesa dentro do Senado e de Brasília. Então, assim, se vocês pegarem muito no meu pé, a gente pressiona para sobrar lixo para todo mundo. Então, isso é perfeito. É isso mesmo que o cidadão brasileiro quer. Olha, se sobrar lixo para todo mundo, a gente consegue limpar uma boa parte do sistema legislativo e do executivo em estados e municípios. É mostrar a imoralidade do Estado e o povo, e a gente consegue sim emplacar uma reforma política. Então, quer dizer, com base nisso que ele está falando, você tem a possibilidade de fazer uma ampla ação social, civil, de pressão sobre essa CPI, para que essa CPI seja concluída e a gente tenha a capacidade de fazer um amplo processo de limpeza da infraestrutura pública, entendeu? Tanto em esfera municipal, estadual e federal. Essa CPI, se ela for bem empregada, se ela se tornar uma operação da Polícia Federal, ela pode ter um alcance tão absurdo e tão profundo, tão impactante na infraestrutura política, que a gente pode, de uma tacada só, resolver quase metade dos nossos problemas referentes a indivíduos mau caráteres na política. Então, olha só. Claro que a gente tem que levar em conta que precisa de uma grande validação social, que precisa de muita pressão dos movimentos sociais de ambos os lados, tanto de esquerda como de direita, e que precisa também de muita pressão
na infraestrutura jurídica, mostrando que o STF não é um órgão isolado que governa o país a partir de execuções ideológicas sobre o que seria a lei ou a Constituição Federal. Mesmo a Constituição Federal Brasileira de 88, ao meu ver, sendo uma Constituição que favorece esse tipo de negociata imoral. Então vamos salientar e focar nesse ponto. Bom, um pouco a impressão que dá o que aconteceu com a Lava Jato. Vamos se juntar e vamos segurar o risco. É assim que eu acho que ele vai evitar a dor de cabeça. Mas você acha que uma operação tartaruga, como pretendem os aliados do presidente Bolsonaro no Senado, consegue avançar ou desse momento para frente a CPI vai acontecer? Bom, a operação tartaruga é uma narrativa montada. Por que acontece? Em toda CPI você tem uma operação tartaruga. A operação tartaruga é basicamente quando a infraestrutura de Estado dentro do Legislativo, por exemplo, não dá a devida atenção que deveria dar a um ponto focal. Então, por exemplo, se você faz um processo de impeachment contra o próprio presidente Jair Messias Bolsonaro, por exemplo, e dá seguimento na Câmara. Se esse processo de impeachment ele demora demais para tramitar, se as pessoas vão passando outros projetos na frente, isso já é uma operação tartaruga. Então, quer dizer, a jogada, essa narrativa da imprensa aí, é uma coisa que existe, que acontece todo dia, não necessariamente de um ponto ou de outro. É uma tática, é um funcionamento quase que orgânico do legislativo municipal, entendeu? E aí você abre brecha para negociar com isso, entendeu? Então, por exemplo, em vez de a gente deixar a CPI da Covid-19 ser um ponto focal de negociação entre executivo e legislativo, e o teu judiciário, que é uma entidade um pouco quanto duvidosa dentro da infraestrutura de Estado, negociar, ser o juiz dessa árbitro, né, dessa negociação, o povo tem que tomar o protagonismo disso daí. É necessário que a gente tome o protagonismo disso daí. Eu não estou falando assim para derrubar presidentes do executivo e tudo mais. Estou falando que se investigue isso daí de maneira correta, de maneira funcional, para que venha virar uma operação da Polícia Federal e essa operação da Polícia Federal consiga fazer o que a gente precisa. Então entenda que, em primeira análise, que eu enxergo, que o Luiz Felipe Pondé tem uma visão. E dentro dessa visão que ele está apresentando, a gente pode se utilizar de uma mecânica muito profunda e muito funcional para fazer uma renovação política em larga escala, em todas as esferas do país, de poder. Bom, continuar aqui e vamos lá. Se realmente. Não, é provável que a CPI aconteça, mas acontecendo pode ter tartaruga no meio, do mesmo jeito. E também um certo processo de acuar, é isso que eu falava, você acua, assim, eu não vou ser o único que vou ser investigado aqui, tá? Nem eu, nem o Pazuello. Todo mundo vai correr o risco de investigar. E quando você abre o leque de riscos, a suposição do Bolsonaro é, tem um monte de gente de rabo preso aí, hein? Vocês começarem a pegar no meu pé, nós vamos pegar no pé de um monte de gente. E aí começa a operação abafa. Existe uma oportunidade para você criar uma renda recorrente para sempre na internet. Passando agora, diante do seu... Bom, muito perspicaz, entendeu? Operação abafa. Isso daí com certeza vai acontecer. É por isso que o YouTube é uma merda. O JavaScript do YouTube é um dos piores JavaScripts que eu já vi na minha vida, cara. Problema de configuração de vídeo aí. Não tem nenhum comando de reprodução automática, cara. E quando você precisa que reproduza automático, não funciona. Bom, voltando. Tirando as propagandas que está atrapalhando, tirando toda essa infraestrutura aí, toda essa encheção de saco, vamos voltar. Essa operação abafa. Então o que a gente tem que fazer? Pressão na rua. Queremos a CPI do Covid-19. Queremos que todos sejam investigados. E a gente queremos uma renovação política. Entendeu? Que aí a gente vai saber qual que é a verdadeira profundidade da imoralidade política brasileira. Porque, por exemplo, se o STF atuar como árbitro, né, de maneira a interferir nessa negociação aí, a gente já sabe que um dos pontos focais a serem combatidos é o STF.
E aí a gente pode pedir uma segunda CPI lava-toga, ou uma segunda operação lava-toga. Se a gente descobrir que o legislativo está abafando isso daí, a gente vai saber que tem rabo preso lá. E a gente pode começar a investigar a base partidária aí, em estados e municípios. E chegar a uma CPI da Covid-19. Então, pensa só. Algo que seria utilizado como uma arma política e eleitoral pode se tornar uma arma do povo para derrubar essa infraestrutura política corrupta. Então, como anarcocapitalista e utilitarista, eu coloco isso daí como algo indispensável para ser debatido, principalmente pelas diretorias e líderes de movimentos políticos e sociais, tanto de esquerda como de direita. E, principalmente, a gente que é anarcocapitalista e utilitarista, temos que debater essa questão aí com profundidade e com esmero. É necessário que a gente observe essa CPI aí, e é necessário que a gente enxergue isso daí como uma ferramenta social, civil-social, de transformação política. Bom, gente, eu sou o Jonathan Hermo da Silva, comentador do canal Ancaps Inglórios. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhe. Se vocês gostaram do canal, se inscrevam no canal, ative as notificações. E muito obrigado a todos aí, cara. Cada inscrito será comemorado. Agora eu tô com 14 inscritos. Obrigado a meus 14 inscritos aí. Muito orgulho. São parte aí do meu clã de debate político. E eu gostaria de convidar vocês a se inscrever aí no nosso WhatsApp aí. Tá o link ali na descrição do canal. E valeu, gente. Fique com Deus.